Aham. Não, Constantino vem no século IV, né? Durante 300 anos, os cristãos se reuniram. Tem provas arqueológicas disso nas catacumbas, nos cemitérios antigos, de reuniões dos cristãos. Há documentos históricos que não são os documentos bíblicos, de autores pagãos que reclamam que os cristãos se reuniam todo domingo de manhã para cantar um hino a Jesus, como se ele fosse Deus. Os pagãos atestam as reuniões dos cristãos no primeiro século, segundo, terceiro século, né? Dizer que os cristãos não se reuniam depois de Cristo, né? Que cada um adorava individualmente, é uma ignorância absurda, né? Da história, né? Não precisa nem apelar para o Novo Testamento, né? Mas da história, que mostra a reunião dos cristãos, não é? Relatos e mais relatos de mártires, de como a polícia romana entrava ou descobria cristãos reunidos em determinados lugares para cultuar Jesus Cristo, e eles prendiam esses cristãos exatamente porque eles estavam reunidos, né? Se os cristãos não se reuniam para cultuar Deus, de onde vêm as perseguições, as 8 perseguições dos imperadores? Eles perseguiam o quê? Se os cristãos não se reuniam durante esse período. Então, é uma ignorância sem limite, né? Desculpa aí quem fez a pergunta. Então, é isso aí. Outra coisa, a igreja, ela não é invenção de Constantino, é invenção de Jesus. Olha o que Jesus disse. Se teu irmão pecar, está falando para os discípulos, se teu irmão pecar contra ti, repreende a primeira vez. Se ele não atender, você leva 2 para falar com ele, 2 ou 3. Se ele não atender, dize à igreja. Como é que eu vou cumprir esse mandamento de corrigir o meu irmão, levando o pecado dele à igreja, se não existe igreja? Se o cristianismo é individual, como é que eu vou cumprir isso? Outra coisa, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando. Como é que eu vou fazer isso a não ser num contexto de comunidade? Eu vou me batizar? Eu mesmo vou me ensinar? E o que Jesus disse? Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Ele estabeleceu a ceia como prática dos cristãos. Eu vou fazer o que em casa sozinho? E é uma expressão da comunhão dos cristãos entre si. Eu vou fazer isso sozinho em casa, vou me batizar sozinho, vou me disciplinar sozinho. A natureza dos dons espirituais. Efésios capítulo 5, Paulo diz, ensinando-vos mutuamente, falando entre vós em salmos e hinos. Como é que eu vou cumprir isso? Como é que eu vou cumprir isso? Então, dizer que a igreja, os crentes se reunirem para exercer os dons espirituais, para se edificarem, cumprir o mandamento de Jesus, é coisa de Constantino? Me perdoe, me poupe, pelo amor de Deus. Próxima, por favor.